Eu tava aqui pensando durante a tarde em alguns temas de vídeo para vocês, até deixei um já gravado que ele não é tão importante assim, tão quente, então eu deixei gravado para depois. E aí, quando surgiu, né, no final da tarde, a notícia que o Gabriel Bontempo sentiu a coxa, né, notícia do Lucas Mussetti lá no UOL, sentiu a coxa e deve ser desfalque para enfrentar o Red Bull Bragantino no domingo na Vila Belmiro pela sexta rodada sexta? Sétima? Sei lá, vou até olhar aqui, mas rodada do Brasileiro. E aí, mais um problema na coxa, né? Mais um. Parece que isso não acaba, é sexta rodada. Parece que isso não acaba no Santos, é impressionante. E aí cara, falei, não é possível. Vou ver, a gente vai pesquisar aqui, vamos ver algum levantamento, alguma coisa que tem, e não é possível. Porque eu queria muito entender. E eu já fiz um vídeo disso ano passado também, na Série B, que a gente teve bem menos jogos, um calendário bem mais tranquilo. O que acontece no Santos, cara? Que tanta lesão muscular é frequente, é recorrente, toda hora tem gente fora. A gente tem atualmente Soteldo, Neymar, Barreal, Bontempo, isso muscular, tá? Eu nem vou contar Aderlan se recuperando, Zé Rafael, claro que são outras coisas, tá? Mas o que acontece? No Santos essa preparação é tão falha nesse sentido. E até passei esse vídeo na frente porque não é possível. Amanhã até a gente debate aqui na live pré-rodada. Vou fazer amanhã, hein, aquela livezinha pré-rodada para falar da rodada inteira, mais do jogo do Santos e aí passar rapidinho pelos outros jogos também, sempre legal. Mas o que acontece, cara? O que acontece? Por que no Santos essas lesões são tão frequentes, né? Eu não sei, mas a gente vai fazer um levantamento aqui de números para vocês verem como é fora da curva aqui no Santos. Antes eu vou ler a notícia rapidinho lá do Lucas Mussetti, como eu falei, tá no UOL. O Gabriel Bontempo sentiu um problema muscular na coxa e vai passar por exame do Santos. Ele sentiu durante o treino tático de hoje e saiu mais cedo. O meio-campista não deve enfrentar o Red Bull Bragantino domingo na Vila Belmiro. Peço desculpa a vocês que eu tô com uma alergia hoje braba, tá complicado. A mudança de tempo também dá uma quebrada nisso. O menino da Vila vai passar por um exame de imagem para confirmar a lesão. A primeira avaliação já não foi positiva. O Bontempo foi substituído por Gabriel Veron no trabalho. Meu Deus. No trabalho comandado pelo auxiliar interino César Sampaio. Beleza, o Bontempo iria jogar aberto, supostamente, né? Se fosse até aquela escalação do Neymar, a gente falou aqui. Então, meio que a posição do Verón, né? Então, beleza, entre aspas, né? É que o Verón, as últimas atuações dele, meu Deus, né? Vocês lembram. Então, beleza, que não é beleza, mas tá. Tem um levantamento aqui do Diário do Peixe primeiro, que fala que foram, né, alguns casos já registrados esse ano no Santos. É que o Diário, eu achei que eles erraram uma coisinha ali, que foi colocar até jogadores poupados. Bom, se ele foi poupado, ele não teve a lesão, né? Aí eu acho meio injusto também, mas eu vou citar aqui. 12 casos, segundo a matéria do Diário do Peixe. Beleza. Bom, desde o início da temporada, teve o William Bigode primeiro na pré-temporada ainda em janeiro. Querendo ou não, a gente não ia aproveitar ele, tá lá na América, né, e tal. Nem lembro se ele rescindiu, acho que rescindiu, Enfim, que se dane também. Tava aqui, sofreu lesão aqui, né? William Bigode. Aí, ainda em janeiro também, em fevereiro, né? Comecinho da temporada, Escobar, que foi até o tempo que o Vinícius Lira jogou e o Kevson foi o reserva, porque o Souza também se machucou, né? Enfim. Lucas Braga, querendo ou não, também estava aqui e atuou uns poucos jogos. O Tassiano, que foi inclusive o jogo contra o Palmeiras, né? Que era o Braga, então no lugar dele sai no segundo tempo. Foi até poucos jogos, mas ficou de fora, né? Luan Pérez, que foi na coxa direita. O Brazão foi aquela lombalgia que eu acho até que foi mais, né, para preservar, mas assim, ele não jogou e o João Paulo jogou. Então a gente tem que colocar aqui no levantamento. O Neymar, por 2 vezes, por mais que sejam 2 lesões, foram 2 problemas musculares. E aí, o Soteldo. Além agora do Barreal e do Bontempo, porque a matéria foi antes disso, se eu não estou enganado. E aí, como eu falei, eles até citam o Guilherme, né? Mas o Guilherme foi poupado naquela questão lá de mialgia, né? Mas ele não chegou a ter a lesão em si, né? Tá, beleza. Deixar essa matéria aqui que eu vou voltar nela daqui a pouco. Aí, a gente volta pro ano passado, porque eu tinha feito um vídeo aqui no ano passado no canal também falando por que no Santos demorava tanto para acontecer essa recuperação, né? E eu tinha feito um levantamento, tinha olhado o levantamento do GE, que fazia, né, os jogadores que mais tiveram lesões
na Série A e com um calendário bem pior, tá? Calendário bem pior. O Fluminense tinha sido quem mais teve. E o Fluminense, vocês lembram, né? Tinha toda aquela questão de falar, o elenco é muito mais velho e tal, mas beleza, né? Não, teve mais jogos também, bem mais jogos. Lá eles tiveram 16 lesões de coxa, 16, enquanto o Santos teve 12. Só que o Santos jogou 54 jogos, certo? O Fluminense jogou 67. Alguma coisa tá errada, né? Alguma coisa tá errada no Santos, porque não é normal. Não é normal mesmo esse tanto de lesão. E aí eu até volto aqui, esse levantamento do GE, inclusive, é muito bom, porque tem todas as lesões do ano inteiro detalhadas, né? Aí tá, até fala lá, tem uma lesão no tórax, nem lembro de quem sofreu uma lesão no tórax ano passado, mas teve. Uma nas costas, uma na lombar, uma no ombro, enfim, tem várias lá. 2 de panturrilha, 6 de tornozelo. Foram 37 lesões no geral, né? No total aí. Beleza. Aí, nesse mesmo levantamento, tem também os anos anteriores, né? Que é muito bom, por isso que eu tô falando, é bem completo mesmo. Em 2024, o Santos jogou 54 jogos e teve 37 lesões, certo? Aí a gente volta em 23, teve 41 lesões, só que em bem mais jogos foram... Calma aí, deixa eu ver aqui, tá na própria matéria cita, 62 jogos, ou seja, 8 jogos a mais. Não foi bem mais, né? Mas teve jogos a mais, né? Aí tem todos os anos, tal. O ano que mais teve, o levantamento é desde 2016, tá? Até 2024. O ano que mais teve foi 2018, foram 47 lesões. É muita lesão, né? Muita lesão mesmo também. Só que se apeguem nisso aí. Perdão. Como eu falei, foram 47 lesões. Eu tô olhando aqui quantos jogos foram exatamente. Porque o importante é o ano seguinte. Vocês vão entender já o porquê. Mas tá bom. Enquanto eu procuro aqui, o acervo santista sempre tem esses números muito bem detalhados. Foram 68 jogos, ou seja, bastante jogos, né? Certo? Beleza. E aí passa para 2019. Por quê? O ano com menos lesões. O Santos jogou em 2019 64 vezes e teve 18, só 18 lesões. Você pode argumentar, Edu, mas o calendário foi mais fácil, porque o Santos foi eliminado na Copa Sul-Americana cedo, nas oitavas, né? Na Copa do Brasil também, nas oitavas. Só que o número de jogos, como eu falei, foi mais alto, por exemplo, que do ano passado, foi mais alto do que em 2023 e teve menos da metade das lesões. Por quê? Aí eu pergunto para vocês, por quê? A gente tinha uma comissão técnica que, não estou falando que é a melhor do mundo, nem que é a melhor das que passaram aqui, apesar de eu achar, né, recentemente, mas tudo bem. Mas a preparação física foi diferente. Aquele ano o Santos voava fisicamente, voava mesmo. E até para ser justo, até 2020 o Santos também teve um time que fisicamente corria pra caramba, tinha muito mais capacidade que os adversários até, só que em 2020 foram 40 lesões. Então assim, tem um padrão aqui. Esse padrão me assusta um pouquinho. Por que que fisicamente o time conseguiu ir tão bem, né? Só naquele ano específico, e nos outros anos foi tão mal? E aí eu não estou falando só de correr, né? Apesar de isso entrar muito na conta. Mas em lesões. Esses números aqui são assustadores, cara. Eu vou ver se na edição eu coloco o gráfico até para vocês verem. Mas, cara, é assim, assustador. Por que essa diferença? E como é que esse ano a gente já tem tantas lesões musculares? A gente ainda tá em abril, cara. Em abril, tudo bem, já foram bastante jogos, tá? Esse ano foi meio encavalado mesmo. Já tivemos uma sequência aí bem forte, né? Mas, cara, não é normal. Não é normal, não é possível. Enfim, a gente segue sem entender, de verdade. E assim, tivemos bastante jogos, mas também teve uma pausa ali entre o Paulista e o Brasileirão. Uma coisa que foi bem dividida, né? Questão de folgas e treinos. Eu já falei aqui várias vezes, eu não sou daqueles que liga muito para o quanto dão de folga. Eu acho que se estiver rendendo fisicamente, especialmente o time, e tecnicamente também, claro, mas eu não me incomodo muito. Só que isso não está sendo correspondido, né? Então, assim, alguma coisa está errada. Eu não quero chegar aqui e levantar falando que é culpa do profissional tal, profissional X ou Y, até porque eu não tenho nem conhecimento para isso. Por favor, não é isso que eu quero fazer. Só que não pode acontecer. Não
pode, simplesmente não pode. Hoje o departamento médico é comandado pelo Dr. Rodrigo Zogaib, né, que é coordenador do núcleo, né, que é o geral. É um cara muito experiente, né, com passagens anteriores no próprio Santos. Se eu não me engano, o Dr. Rodrigo já passou até por outros clubes grandes também. Acho que o Corinthians, se eu não me engano. Enfim, não vem ao caso agora, mas é um doutor já bem experiente. Tem preparadores físicos também no elenco profissional, né? Antes, até 2 semanas atrás, era do Caixinha, né? Que era o Guilherme Gomes, né? Agora tem o fixo do clube, que eu vou até olhar aqui no press kit. Tem 2, tem o Ricardo Rosa, que também já é mais experiente, né? E o William Basso. O Ricardo Rosa, eu não sei se ele veio com o Neymar até e era mais focado no Neymar. Bom, eu não vou falar isso porque eu não tenho certeza, então não vou confirmar. Mas tem ali. Então assim, cara, tem os coordenadores também, que até se eu já falei o nome dos preparadores, também preciso falar o nome dos coordenadores. E repito, eu não estou querendo culpar ninguém, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu acho que era o tipo de situação, coordenador até aqui, cadê? Coordenador de preparação física é o Túlio Flores. Enfim, eu não quero culpabilizar ninguém, não é isso. Mas eu acho que é o tipo de caso, quando é tão recorrente, que o clube, poderia ser esse profissional, o coordenador, o chefe do DM, o próprio presidente, alguém, o CEO, sei lá, alguém, ou essas pessoas da área da preparação, passar para eles e falar, gente, acontece por isso. Você tem que explicar isso para eles, para a torcida. É isso. Eu acho que era o caso de vir a público sim e falar, olha, gente, a nossa preparação está dando certo por isso, mas acontecem lesões por x. Não sei. Mas que é muito absurdo Não é normal você ter no momento 4 jogadores fora por lesão, na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, tendo jogado aí 16, 17 jogos no ano, 20, contando o brasileiro, enfim. Fica muito complicado, né? Fica muito complicado mesmo. E ainda mais, repito, quando a gente compara com anos anteriores, quando você compara com o ano passado, o Fluminense, que foi o time que teve tantas lesões a mais, que foi o que mais teve lesões. E aí você vê, por exemplo, coxa muscular. O Fluminense teve 16, o Santos teve 12. Muito difícil, né? Alguma coisa está errada, desculpa, alguma coisa não está sendo bem feita. Eu queria até poder falar de forma mais técnica, não posso porque não tenho conhecimento. Eu só sei que esse tipo de número não é normal. Ou então, é aquilo, 2019 a gente teve os melhores profissionais do mundo de preparação física, então dá um contrato vitalício para os caras, paga o que quiser, porque quase não teve lesão. Enfim, amanhã a gente volta de manhã cedo e à tarde provavelmente com a live pré-rodada. Valeu, pessoal.